está falando que o reino só se estabeleceria por completo em 70. E o que eu acho interessante é o que está na segunda carta aos Coríntios, aqui que o apóstolo Paulo explica, né? Isso aqui eu acho maravilhoso, irmãos, esse entendimento do apóstolo Paulo aqui. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 8. Acaso não deveríamos esperar uma glória muito maior no novo sistema, que se baseia na obra do Espírito? Então, o novo sistema, ele se baseia toda na onde? Na obra do Espírito. Se a gente entendesse isso, irmãos, meu Deus do céu, se nós entendêssemos isso... O povo querendo fazer a obra. Então, o antigo sistema se baseava em não pode fazer isso, pode fazer aquilo, devo fazer isso, não devo fazer aquilo, é certo fazer isso, é errado fazer aquilo. Então, o antigo sistema se baseava no certo e no errado, porque é o sistema de homens. Era o sistema do homem, o antigo sistema. O novo sistema, ele não se baseia no que você faz, ele se baseia totalmente na obra do Espírito. Então, se o antigo sistema trazia condenação, que era o acusador, que era o diabo, que era o problema do reino, ou melhor, do império, não era reino, né? O antigo sistema era o império das trevas, porque reino é só Jesus que pode trazer. Então, ele era glorioso. Muito mais glorioso é o novo sistema. Esse sistema novo, ele nos torna justo diante de Deus. Então, não sou eu que me torno justo diante de Deus, irmãos. É totalmente pelo Espírito. É totalmente baseado no Espírito. Então, o Espírito agora é que me torna justo diante de Deus. É o Espírito que entrou em mim, é o Espírito que eu assumo quando eu ouço Deus, quando eu ouço a palavra. Não é eu É que isso quero. que me torna... Oi? Não é eu que quero. É o Não sou Espírito. eu que quero. Não sou eu que faço. Não sou eu que quero. Não, Entendeu, Donato? Oi? Não sou eu que reino. Não é vontade minha. Não sou eu que reino. Eu não reino em vida. Eu não reino em vida. Eu sou reinado por esse Espírito. Eu sou governado por esse Espírito. Exatamente. Porque o que me salva é o sistema. O novo sistema que me salva. Não sou eu que me salvo. O novo sistema me salvou. A obra de Cristo, que se inaugurou no ano 70, e de 70 para cá, está instaurado, está estabelecido esse reino de Deus. Hoje Deus reina em nós. Essa que é a nossa salvação. Por isso que a gente fala, olha, não está em questão a salvação ou não salvação. Isso não tem questão para nós, irmãos. Isso não existe para nós. Salvo e não salvo. Porque se o sistema não salvou, então não tem ninguém salvo. Tá? E se o sistema salvou, todo mundo está salvo. Então não tem como ser, dentro do mesmo sistema, ter um salvo e um não salvo. Porque quem salva é o sistema. Está bem claro ali, é o sistema que salva. Entendeu? Agora, você vê a maldade, porque essa maldade está naquele que não está produzindo fruto. Então, a maldade, ela flui daqueles que não produzem fruto. Porque o que acontece com aquele que não produz fruto? O único proveito para essa pessoa que não produz fruto é ser queimada, é virar combustível. Porque, de alguma maneira, o combustível, ele serve para alguma coisa. Então, querendo ou não, de todo modo, essa pessoa ela vai produzir. Ela vai produzir. Ela pode não produzir nada em vida, mas em morte ela vai produzir. Entendeu, irmãos? Ainda que seja o fogo que aquece, o fogo que ilumina, o fogo que acende, ela vai produzir alguma coisa. Por isso que em Coríntios também é dito, né, que se as obras que nós edificamos, ela é ouro, prata e pedra preciosa, madeira fenopalha, se for madeira fenopalha, ela queima. Mas é bem claro ali, eu posso deixar bem claro. Contudo, essa pessoa será salva.
Está escrito bem claro ali, irmãos. Queimou a obra da pessoa, não frutificou, a obra dela queimou, mas ela vai ser salva, ainda como quem passa pelo fogo. Não sei se os irmãos já leram isso aí. Os irmãos prestaram atenção quando leram isso aí. Então, todos aqueles que edificam, edificam nessa plataforma, tá? Nesse sistema. Quem vive está vivendo nesse sistema, nesse novo sistema. Não é o sistema do certo e do errado, do fazer ou não fazer, mas é o sistema do Espírito, é pelo Espírito. Amém? Os irmãos falarem aí, que só eu estou falando. Eu tô lendo todos esses versículos aqui, capítulo aqui, né? Abrindo bem a mente, dá para perceber bem certinho que não é um lugar físico para você depois daquele. É aqui e agora, né? O reino, o paraíso, para mim é tudo aqui e agora. Pois é, irmãos, essa passagem ali, o irmão Arlindo ali falou, é interessante. Isso ali até, né, a gente já comentou até sobre esse assunto bastante vezes, né? E é bem interessante ali, né, que com a queda do templo, né, começou um novo aion, né? Não sei se é isso que é falado, né? Começou uma nova era, né? Ali se acabou aquela era, né? Começou uma nova era com a queda do templo de Jerusalém. Então ali já dá de se entender, né, que o que vinha, né, correndo ali era sobre a geração de Israel. Só que aí quando nós olhamos para nós, os gentios, quando houve ali esses outros cristãos ali que estavam depois ali da pregação do evangelho, ali, esse novo evangelho, eles não usavam muito as escrituras, que as escrituras antigas lá, ela falava muito para o povo de Israel. E aí o povo, que hoje a gente vê já muita gente falando, né, que o povo gentil que falava lá era povo hebreu que tinha se desviado da religião dos hebreus lá, né? Mas não, o povo gentil era povo de Roma, povo de outras, né, outras gerações ali que não fazia parte do povo hebreu. Esse era o povo gentil. Agora, quando fala o povo ímpio, sim, era povo hebreu, né, que era dos hebreus, que era o impuro, não era o circunciso, né, que não fazia parte da religião lá dos judeus, aí era considerado povo ímpio. Ímpio quer dizer a palavra impuro. Então é diferente de povo gentil. Povo gentil é nós, as pessoas que não eram judeu. Então a gente vê, a gente voltando um pouco atrás lá das coisas, né? Se algum gentil, né, dentre vós, quiser participar da ceia, isso, aquilo lá da ceia judaica, né? Que se ele né, faz parte, né, fizer circuncidar, ele vai poder participar. Então, era um gentil, né, que fazia parte da religião judaica, ele podia participar da ceia dos hebreus lá, né, aquela Páscoa dos hebreus, né? Então, isso é importante a gente entender. Então, tem pessoas que estão equivocadas entre ímpio, que quer dizer impuro, e gentil. Gentil é que não era hebreu. O que acontece? Quando vem ali essa crescimento ali do povo cristão e a perseguição, né? Começou uma perseguição ali com os cristãos. E para ganhar mérito, né? Vendo que tinha muitos cristãos ali, se levantaram alguns ali apoiando, né? Os cristãos ali para criar méritos políticos. Só que teve pessoas que foram induzidas, né? Por governos ali a colocar muita coisa ali para ganhar poder e status, né? Ter domínio sobre pessoas, porque o objetivo era dominar, era governar sobre a vida das algumas pessoas. Então, o que eu vejo ali depois da revolta ali do ano 70, ali, que houve a invasão de Jerusalém, eu vejo uma disputa muito grande de domínio sobre as pessoas. Quem ia ter o poder sobre essa grande massa, né, de pessoas.
Ali havia muita confusão entre as pessoas ali que não eram hebreus, eles não tinham uma direção. Eles não tinham uma direção por escrituras, porque toda a direção da escritura levava eles a serviço da lei. Eles voltavam aos rudimentos de Moisés. Então, todo o que eles tinham de apoio, né, sobre escritas antigas, para eles seguir, eles voltavam aos rudimentos da lei de Moisés. Só que eles, voltando aos rudimentos da lei de Moisés, não tinham mais tempo para poder fazer os seus votos, né, fazer as suas oferendas. Então, começou a ter um grande dilema. E o que acontece? As pessoas começaram a ser direcionadas pelo Espírito. Eles eram muito direcionados pelo Espírito, porque hoje nós não temos escritura sobre essa direção que essas pessoas tiveram. Mas foi uma direção extraordinária, onde que sobreviveu até hoje, a ponto de pessoas ser levado à arena para ser comida pelos leões e não negar a fé. Eles mantinham a fé, era comido primeiro os filhos deles, e depois, em sequência, era botado, né, os pais também, né, para ser espetáculo dos reis lá, dos grandes, né? Então, o que acontece? Nós, observando essa parte, nós vimos hoje que se nós seguirmos pelo o Espírito, nós ser direcionados pelo Espírito, nós não vamos entrar em contradição nenhuma. Agora, quando nós seguimos, por exemplo, as escrituras antigas lá, né, antes dos anos 70, todas aquelas escrituras lá, se nós usar aquilo como uma direção para nós hoje, no final, ele vai nos levar a Moisés. Sempre ele vai dar volta e vai levar nós, né, a observar a lei, onde que tem muita confusão. Então, se nós for direcionado pelo Espírito, com certeza não vai existir confusão. O Espírito que a gente sempre vira e mexe e fala, ele está apoiado no amor. Quando nós vemos que as pessoas são direcionadas pelo amor, não importa onde que ela esteja, não importa em que local ela esteja, ela sempre vai ter um horizonte. Então, hoje até foi bonito ali, eu vi ali no grupo algumas vezes ali, eu abri o grupo e vendo os irmãos falando sobre o amor. Isso é a maior maravilha que tem, porque o amor, ele é diferente de tudo que a gente imagina. O amor, ele é... Cara, a pessoa se dá de si mesmo, né? Ela suporta todas as coisas. Quando existe o amor pelo próximo, ele compreende a necessidade da outra pessoa, ele sente a dor, né, do outro. O amor é coisa de Deus, não é coisa do homem, né? Não existe. O amor, ele é a verdadeira essência, né, de Deus, é Deus na pessoa. Então, todas as pessoas que são movidas pelo amor, não há diferença nenhuma entre judeu, grego, não há diferença entre quem tem lei e quem não tem. A pessoa que tem o amor, ela sempre vai estar por cima. Ela sempre vai estar superior a todas essas leis, superior a todos os obstáculos, superior a todos os enganos. Se tiver engano na palavra, se tiver engano na religião, se tu tiver dentro da religião, o pastor lá estiver pregando sobre isso, sobre aquilo, tu sempre vai estar sendo direcionado pelo Espírito. Então, nunca vai existir confusão para ti. Então, e sobre isso dali, realmente houve ali uma grande mudança no segmento ali, depois dos anos 70, ali, houve, mas teve coisas ali que a gente não sabe. Coisas que foi direcionado às pessoas ali, depois que houve essa fuga dessas pessoas ali, muitos morreram de fome, muitos ficaram em caverna, e, olha, teve muita ação do Espírito, muita ação de Deus aí, depois aí, para direcionar essas pessoas, para chegar até hoje, até nós, né? Amém, queridos? Irmão Paulo, quando você fala disso aí, é aquela explicação do fruto do Espírito, né? Essa direção do amor aí é o fruto do Espírito que produz os frutos nos homens, né?
Eu achei muito interessante aquela palavra e tem muito a nos ensinar esse fruto do Espírito explicado por aquilo que você explicou para nós, acho que foi no domingo ou na sexta, não lembro mais, mas é exatamente isso, esse amor, o amor que nós falamos, ele é o fruto desse Espírito, é o que nos direciona, é que se alguém andar por esse fruto, né, se alguém viver desse fruto, comer desse fruto, essa árvore aí que produz esse fruto do amor, se a pessoa viver dessa árvore, dessa fonte, né, desse entendimento, então ela vai estar sempre além daquilo que pode ser a religião, a teologia, a ciência, sempre acima, né? Excede todo entendimento, é como é dito, né? Excede todo entendimento fica para trás quando se vive o fruto desse espírito, esse amor, né? Isso é extraordinário, irmãos. Eu vou ler, eu vou reler. Né, toda a lei, todos os profetas, tudo, Toda a Bíblia, pode colocar assim, toda a Bíblia. No amor. Quer dizer, Tudo o amor ele é superior a tudo. O apóstolo Paulo coloca lá as profecias cessarão, os dons de língua cessarão, tudo isso aí, mas o amor, então, o amor é acima de tudo. Amor é acima, não existe dom, não existe profecia, não existe anjo, não existe terra, não existe céu, não existe nada superior ao amor. Então, o amor ele é acima de tudo isso. Então, se existe o amor, existe a compreensão. E a questão do erro, do certo, do errado, sempre o tempo vai... o tempo é o nosso melhor juiz. Sempre o tempo é o juiz da gente. Por isso que se levanta reino, cai reino, se levanta título, cai título, se levanta pessoas e depois são humilhadas, sem pessoas que são humilhadas depois são exaltadas, porque o tempo é o melhor remédio sempre para todas as coisas, né? O tempo mostra todas as coisas, o tempo mostra quem nós somos, o tempo mostra quem as pessoas são. Então, o tempo ele vai esquadrilhando as pessoas, o tempo vai moldando as pessoas, todas as pessoas têm o seu tempo, né? Tem gente que tem um tempo dela, né? Que ela vai ter que passar por alguma situação, mas vai chegar o tempo dela. Então, todas as coisas. Então, nenhuma árvore já nasce dando fruto, né? Tem algumas enxertadas aí, mas aquela enxertada não dura muito tempo, né? A gente tinha a árvore frutífica aqui enxertada, logo ela morre. Ela não tem resistência, né? Mas aquela árvore que ela é natural, que dá os seus frutos, ela resiste, pode vir pode vir isso, aquilo, ela resiste. Então, é isso. Quando Jesus falou ali, ele, né, falou muitas coisas ali para os discípulos, muito mais. Depois ele pega ali, tinha alguns discípulos ali dizendo quem é o maior dentre nós, quem é discutindo, né, quem era o melhor dentre eles. Aí Jesus pegou uma criancinha e disse: aqui, ó, se vocês não se fizer como essa criança, vocês não podem ver o reino de Deus. Vocês não vão conseguir ver, porque o reino de Deus é assim, ó, é simples. Uma criança, tu dá um tapa nela, uma coisa assim, daqui a pouco ela tá lá rindo contigo, né? As crianças, elas se arranham lá entre elas, tudo, e às vezes tu fica até bravo com o filho do outro, eu sei, na creche, às vezes fica até bravo aquele filho do outro lá, que mordeu, daqui a pouco teu filho tá lá brincando com aquela criança que mordeu, que arranhou, que deu soco, né? Então, é incrível o tipo, né, que Jesus comparou as pessoas como deve de ser, né? Então, a pessoa que rancorosa, né? Tem pessoas que são rancorosas, tem pessoas que, né, ficam de um dia para o outro, né, de outro, assim, tem aquilo. E aí, se fizer como a criança, não, daí não fica mais isso daí, né? A gente neutraliza tudo isso daí pelo amor. Então, é muito maravilhoso o amor de Cristo na nossa vida. E erro, todas as pessoas cometem erro, né, dá tropeço nessa vida, mas é muito, muito mais do que todas as coisas, é o amor. É incrível, o amor é incrível. Ele tem várias essências, né? O amor, né, como a gente já explicou domingo, né, sobre o amor de um pai pelo filho, o amor de uma mãe pelo filho já é outra essência, amor de uma mulher pelo seu marido,
o marido pela sua mulher, já é outra essência, mas sempre é o amor que faz com que, né, duas pessoas diferentes, né, vivam aí a vida toda junto, né, dão a sua... Agora, o marido e a mulher sempre têm as suas desavenças, mas o que acontece? O amor mantém eles juntos, mantém unidas essas duas pessoas, como se fosse uma só. Então, o amor é muito maravilhoso, é isso que une uma família, é o amor que mantém, né, essa estabilidade social, né? Então, sempre a gente puder contagiar as pessoas com amor. Aqui na igreja, quando assim que nós viemos para cá, eu estou já tomando um bom tempo ali, o irmão Arlindo pediu para falar, né? Assim que nós viemos para cá, daí a pastora ali perguntou, pastor, o que tu viesse, né? O que tu vai fazer por aqui? O que tu queres? Que queres um cargo aqui na igreja, né? Queres trabalhar com alguma coisa? Queres trabalhar com criança? Queres trabalhar com um jovem? Queres trabalhar, né? Queres fazer isso? Queres fazer aquilo? Queres assumir uma célula? Isso, aquilo? O que tu queres fazer? Eu disse, eu só quero contagiar as pessoas com amor, só isso. Eu disse, mais nada. Mas tu não quer isso, aquilo? Eu disse, não, só quero contagiar as pessoas com amor. O que eu puder contagiar com o amor de Cristo é o suficiente. Então é isso. Todo lugar que a gente tiver, se a gente puder contagiar as pessoas com amor, né? Isso vai ser muito maravilhoso. Hoje eu achei muito, eu fiquei maravilhado do grupo ali, vendo os irmãos falando tanto assim sobre o amor. Isso é muito importante. Eu tenho certeza que muitas pessoas estão sendo contagiadas por isso. Isso é muito maravilhoso. É um contágio bom, né? Amém, irmão? Amém, irmão Paulo. Amém, muito bom. Mas alguém gostaria de falar, irmãos? Ô, irmão Arlindo, Oi. essa questão dos frutos aí, que o irmão citou ali, né? Mas também pode ser citado quem comer desse pão, quem beber dessa água também, pode criar os frutos, né? Exato. Exato. Né, que a gente usa alguns linguajares, né? Mas isso aí é amplo, né, irmão Valdecir? Jesus ele falou da árvore da vida, do pão da vida, né? Dos rios de água, né? Que brotam da água que brota do interior da pessoa que flui. Então, isso aí é tudo do Espírito, né, irmão? E o apóstolo Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, né? Do fruto. Então, é o fruto do Espírito. Ele foi a semente que faz com que a gente produza, entendeu? É essa semente que faz com que a gente produza, é esse fruto do Espírito. Então, quando a gente entra nessa nova aliança, nesse novo aion aí, nessa nova dispensação, quando Jesus inaugura essa nova dispensação pelo Espírito, é isso que ele está dizendo. Se vocês entenderem o Espírito, se vocês viverem o Espírito, se vocês assumirem o Espírito, vocês vão produzir frutos. Quem não assume o Espírito, quem não entende o Espírito, não vai produzir frutos, vai ser joio, não produz frutos. É isso que ele está dizendo. Então ele vem e explica: olha, saiu um agricultor semeando, semeou. Uma parte da semente caiu na beira do caminho, uma parte da semente caiu entre os pedregulhos, entre as pedras, outra parte caiu entre os espinhos. Ele está falando de uma semente lançada, que essa semente produz esse fruto que faz com que nós produzimos os frutos do Espírito. Então, o abençoador, irmãos, ele não abençoa porque ele produz alguma coisa dele mesmo. Ele está abençoando porque ele está entregando aquilo que de Deus ele está recebendo. É o fruto do Espírito que ele está entregando. Entendeu? É a mesma coisa, irmão Valdecir. Eu lembro muito bem quando você entendeu o abençoador, como que você chegou lá no seu emprego, você olhou e de repente Deus falou contigo, você entendeu que é o abençoador. Aí você pode falar assim: poxa vida, toda vez que eu abençoo, eu estou sendo abençoado. Por quê? Você entendeu que toda vez que você entrega, porque você está transbordando, você tem que entregar. E quando você entrega, Deus te enche mais. Entendeu? Quanto mais você abençoa, muito mais você é abençoado. Então você não vive mais para ser abençoado, você vive para abençoar, porque você entendeu que o segredo não é ser um abençoado, o segredo é ser um abençoador. Então, o segredo não é você comer do fruto que Deus te dá, é você entregar o fruto que Deus te dá, porque muito mais você vai ter. Entendeu? Amém. É isso aí.
Mais alguém quer falar, irmãos? Está aberto aí para os irmãos falarem, que eu falei bastante já. Vamos falar vocês aí um pouco. Na questão do reino, irmãos, do reino de Deus, vocês entenderam ali o que a gente colocou, o que a gente tentou passar para vocês? O versículo 14 do profeta Daniel ali, eu achei interessantíssimo isso aqui, irmãos. Capítulo 7 de Daniel, versículo 14. Diz assim, ó, recebeu autoridade, olha só, não tem poder, ele recebe autoridade, ele recebe honra e soberania. Isso aqui é tremendo, irmãos, isso aqui é tremendo. Para quê? Para que povos de todas as raças, ó, ele não pega só os hebreus, irmãos. A profecia de Daniel está dizendo que é povos de todas as raças, de todas as nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Olha, esse versículo, se você entender ele, é tremendo demais, irmãos. Você deveria estudar ele. Se você não entender ele, estuda, medita sobre ele, busca referências, porque ele é tremendo. Eu tenho dito para os irmãos que a grande maioria das pessoas, elas são induzidas a buscar poder de Deus, a experimentar poder de Deus, a se relacionar com o poder de Deus. Essas pessoas, por um tempo, elas até vão, de alguma maneira, sentir alguma satisfação, irmãos. Mas isso não vai ser o bastante. Porque nós, os seres humanos, nós não fomos feitos para nos relacionar com Deus por intermédio ou através do poder dele. Os animais foram feitos, eles nasceram para se relacionar com Deus pelo poder. As árvores, os mares, o sol, a lua, a natureza, o reino mineral, o reino animal, o reino biológico, tudo isso veio à existência para se relacionar com Deus por intermédio do poder de Deus. Mas a raça humana, não. A raça humana ela veio para se relacionar com Deus por intermédio da autoridade de Deus e não do poder de Deus. Mas eu sei que, como a gente quase nunca ouvia isso nas igrejas, né, irmão? A gente não entendeu isso na nossa caminhada com Deus. Porque o Jesus, ele vem, ele se desfaz do poder de Deus, ele vai deixando o poder de Deus. E ele vem aqui e revela total autoridade. Ele não veio revelar poder, ele veio revelar autoridade. E essa é a nossa essência. Essa é a nossa essência. Então, a autoridade de Deus, ela é percebida não por uma gama grande de pessoas, porque a maior ação de Deus que é percebida pela maioria das pessoas é o poder. São poucos que observaram e entenderam a autoridade de Deus. A autoridade de Deus ela está muito acima do poder, muito acima, irmãos, muito além do poder. E você vai vendo que o homem, muitas vezes, ele está empenhado em fazer tantas coisas e ele dispensa ali tanto, ele coloca ali tanta força, tanto poder, tanta dedicação, tanto esforço, tantas horas para realizar alguma coisa, porque ele está só se relacionando com Deus por intermédio de poder. Porque ele nunca aprendeu, ou ele não ouviu, que deveria ser pela autoridade. Pode falar, irmã. Às vezes a pessoa confunde a autoridade com poder. Às vezes confunde mesmo. É. Mas, por exemplo, eu morei numa fazenda, vou falar para os irmãos aqui, a gente está terminando o estudo aqui, mas isso aqui vai trazer luz para você, você vai entender isso aqui que eu vou falar para você. Eu morei numa fazenda durante 15 anos da minha vida, e a fazenda era enorme, era uma fazenda cafeeira, que tinha muito café, máquina de benefício, era uma fazenda assim que era pioneira
na extração, produção e venda de café. Mas tinha outros trabalhos lá também, não só o café, né? E quando eu nasci e comecei a crescer, me entendi como gente ali, existia muitas pessoas, muitas famílias moravam ali naquele lugar. Eu via ali coisas assim extraordinárias, irmãos, o local muito bem cuidado, passava ali os tratores roçando perto das casas ali, época de Natal, assim, que ia chegando dezembro, lá pro dia 20, assim, vinha aquela turma rastelando aquele material que era cortado ali pelos tratores, né, que era roçado pelos tratores, juntava, jogava, deixava assim, a grama bem aparadinha, tudo limpinho, e havia um esforço ali grande para manter aquele local bem limpinho e tal. Só que quando eu vim embora para cá, para Bauru, eu tinha 15 anos de idade. E eu fiquei um tempo sem voltar naquele lugar, o local da minha infância, onde eu cresci, nasci e cresci. E quando eu voltei lá, depois, eu vi que, embora o homem tinha dispensado tanto esforço para cuidar daquilo ali, o poder do homem não pôde prevalecer sobre a autoridade de Deus. Não pôde prevalecer. Eu não sei se os irmãos entendem o que eu estou falando. A autoridade de Deus fez com que aquele local que o homem tinha colocado ali muito poder, muito empenho, muitas horas de serviço, muita dedicação, muito zelo, o mato tomou conta de tudo, irmão. As casas que tinham ali, elas se ruíram, viraram tudo, sabe, entulho. Porque quando o homem ele tira a mão da situação, que é o poder que o homem entende, né? Ele vive esse poder. Aquilo que é a autoridade natural de Deus, ela prevalece. E eu entendi muito com isso. Quando eu visitei lá, na época eu não entendia, mas quando eu comecei a observar o evangelho orgânico, eu comecei a aprender com essas coisas. Que pode acontecer o que quiser, o homem pode fazer o que quiser, o homem pode achar o que quiser, irmãos, o homem pode dizer o que quiser, mas no final de tudo, o que vai prevalecer é a autoridade de Deus. É isso que vai prevalecer. Verdade. Entendeu? Não tem como o homem vencer a autoridade de Deus. É dito, a autoridade de Deus foi: terra, produza. Terra, você vai produzir. E não tem como o homem brecar isso, irmãos. Ele pode capinar, ele pode revirar a terra, ele pode fazer o que quiser. A hora que ele tira a mão, o que acontece? A autoridade de Deus, ela vai prevalecer. Então eu aprendo com isso. Eu aprendo que a autoridade de Deus que foi estabelecida desde o princípio, o homem pode fazer o que quiser, que essa autoridade não vai cair por terra, que vai prevalecer é essa autoridade. Então, o que tá determinado, está determinado, e o homem não consegue mudar o que está determinado, irmãos. Ele pode até achar que está vencendo, está fazendo, está mudando, mas o que vai prevalecer é a palavra de autoridade de Deus. É isso que vai prevalecer sempre. Então, hoje você vê pessoas que falam da Bíblia, falam contra a Bíblia, mas não tem problema. Isso aí não vai prevalecer, isso aí é coisa do homem. O que vai chegar no final de tudo é o quê? A autoridade de Deus. Então, Deus ele deu autoridade ao nosso Senhor Jesus Cristo e não poder. Ele não precisou do poder. Ele sempre precisou da autoridade. Amém, meus irmãos? Amém. Eu podia fazer uma pergunta? Sim. E nesse capítulo de Daniel, versículo como é que é? Daniel 7, 13 e 14. e 14, mas eu vou ler só o 14 aqui, Tá. para entrar no que eu quis entrar em debate ontem ali no grupo. Veja bem, se a Bíblia não servisse, se não fosse para nós hoje, como é que seria que estava escrito aqui nessa passagem aqui de Daniel, né? Recebeu autoridade, honra e soberania para que povos de todas as raças, nações e línguas lhe obedecessem. Seu domínio é eterno, não terá fim. Seu reino jamais será destruído. Então, aqui está dizendo para todos os povos, para todas as raças, todas as línguas. E Exato. como que o povo consegue ver que isso aqui é escrito só para os judeus, gente?
É porque eles entendem a história, irmão. Já falei para você. Eles entendem a história, eles não entendem a revelação. As pessoas entendem e buscam a história, Então e eu não a fico louco. revelação. Então, a história não é a palavra de Deus. A palavra de Deus é a revelação. Entendeu? E Então, se você ficar na história, você não vai encontrar Deus. A história te dá margem para você descrer de Deus, como que dá margem para você crer também. Se você tomar a história pelo lado certo, você pode crer pela história. E se você tomar pelo lado errado, você vai descrever, vai desconstruir, vai achar que não dá certo e tal. Por quê? Porque a história te dá essa margem. Agora, a revelação não tem como, ela é de Deus. A palavra de Deus, ela é eterna, irmão Valdecir. Entendeu? A palavra do homem ali, o que é a palavra do homem, é o que está registrado na história como passageiro para aquela época, para aquele tempo, entendeu? A história está mostrando isso. Aí eu pergunto para você, o que é a realidade? A realidade é a revelação eterna de Deus. O resto é sombra. correto, correto. O resto é sombra, entendeu? Então Jesus ele veio, não é porque o povo estava na mentira, não, o povo estava na sombra. Então existia o objeto real, a luz incidia nesse objeto real, mas o povo não olhava para o objeto real, o povo olhava para a sombra do objeto. Aí Jesus vem para falar sobre o objeto, sobre aquilo que é a realidade. Então Jesus ele não se opôs à mentira, ele se opôs ao engano. Então o diabo não é é uma mente que está sendo enganada, que é o diabo, entendeu? É uma mente que não compreendeu. Esse é o filho da perdição. O filho da perdição é uma mente que não compreendeu, está perdida. Então ele é filho daquela ideia. Ele vive aquela ideia. A fonte dele é aquela ideia. Então ele é um filho de perdição. A partir do momento que ele entende que essa palavra se abre para ele, ele deixa de ser um filho de perdição para ser um filho de luz. Porque agora abriu a mente dele, ele entendeu Deus, ele conseguiu aceitar Deus, ele conseguiu entender a vida por intermédio da luz, da revelação da palavra de Deus. Aí ele passa de deixar de ser aquela mente diabólica e satânica, coisa assim, e a coisa é humana. Isso. É a natural, é o pensamento natural do homem. Entendi. Entendeu? O pensamento natural do homem, ele é diabólico e satânico. Agora, o pensamento de Deus liberta o homem. O entendimento de Deus liberta. A mente de Cristo liberta o homem. Uma boa noite para vocês, uma boa semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmão Paulo. Uma excelente semana para todos vocês. Take me deeper than my feet could ever wander, and my faith would be made stronger in the presence of my Savior. Speak